Olá, Alessandro. É isso. Olá, Marcos. Boa noite. Tudo Tecnologia, bom? né? Esse monstro que nos consome. Estamos começando aqui o terceiro episódio dessa série de registros com os autores montialtenses, entre outros que aparecerão, dessa série chamada Sons da Escrita. E hoje eu tenho o prazer imenso aqui de receber um dos nossos autores, querido Alessandro Parmonte. É isso? Está Na pronunciando verdade, certo? Porque o Aparmont é um pseudônimo que eu fiz, sim, né? Mas aí ele usa o A de Alessandro, né? E aí eu construí ele dessa forma, Aparmont. é isso aí, ó. Para quem não conhece o livro, tá aqui na capa. Esse aqui é o livro. Eu tenho um problema sério com luz aqui, com iluminação, Não, mas mas aqui, ó, tá saindo. Qualquer Paraguás coisa eu posso mostrar ele do outro lado aqui também. Não, mas você deu também uma distância, ficou bom. Tá bom. aqui, ó. Isso. A cara Isso aí. do sujeito ali, não, o caçador ali. É. E esse livro é bem legal. Eu tive o prazer de recebê-lo e adquirir esse livro quando você fez uma série de atividades nas escolas aqui, e uma das escolas na ocasião, que era a escola Nelly Badurcano, aqui de Monte Uhum. Alto, eu lecionava lá ainda. E foi uma atividade muito boa, muito gostosa. Eu gostei muito de ouvir. Os alunos também gostaram bastante. Atiçou muita curiosidade deles, né, por conhecerem o autor da cidade, por terem contato com o autor. Sim. E foi muito bonito, assim, essa presença, Alessandro. Conta pra gente um pouquinho dessa, primeiro, vai, para desvendar esse mistério da capa aqui, ó. Ah, O seu, como que você lida com isso? Por que não colocar o nome real? Por que trabalhar com o pseudônimo do autor? tá certo. Olha, isso aí já é uma pequena novidade para mim, até onde eu vislumbro algum significado por trás do pseudônimo, né? Que acho que tem vários significados para as pessoas que usam o pseudônimo. Mas para mim, para ser bem sincero, aliás, para mim se deu em duas questões. Eu acho que o nome próprio mesmo, meu nome não é o nome que convence muito. Eu acho que ele, né? Eu acho que tem nome que ele tem mais presença, assim. Então eu considero meu nome assim simples, tanto nome quanto sobrenome, né? Então, eu acho que acaba sendo um complemento, assim, então eu fui por isso. E aí também atribui um significado a esse pseudônimo, né? Que eu criei, que é a Parmonte. Eu usei o A de Alessandro, do meu nome, e Parmonte eu fiz uma junção de como se fosse parábola do monte, né? As parábolas de Jesus, né? Do Sermão do Monte. Então, entendendo que teria um significado por trás desse pseudônimo também, no sentido de atribuir valor à prosa, né? Que fique alguma coisa, algum bom valor, como são as parábolas de Jesus, vamos pensar assim. Bacana. Pô, muito curioso isso. Ainda mais Sim, com essa ideia do Parmonte aqui sendo tão representativo assim, né? Eu realmente sim. não imaginei isso, não passou pela minha cabeça. Imaginei que fosse assim, um sobrenome tradicionalista, quatrocentão, assim, do Brasil. Pois é, quem dera, como eu te falei. É, é o contrário, meu nome é muito simples. Falei, cara, dizem que o livro já começa pela capa, né? E eu acho que um complemento da capa também é o nome, né? Então eu meio que levei um pouco nessa vibe, assim, para convencer um pouco mais, né? O mistério É já mais ou menos começou isso. aí, né? Falou, pô, como assim? O que é É, isso? Já saiu o também. olhar ali, a vontade de ler. E aí a gente passa para outra curiosidade que não tem como, eu acho que isso você já ouviu muito, se não for muita loucura minha. A gente tem o título Caçador de Maraguás. Quando eu Sim. vi esse livro, pensei, cara, será que é o Collor mesmo aqui na capa? Eu pensei, né? Será que a gente está falando desse período do caçador de marajás, né? Toda aquela questão da política e tal. E depois eu peguei, você explicou na palestra também o que seriam os maraguás, e eu achei de uma riqueza impressionante, assim, da criatividade sua, de inserir
esses seres, assim, né, os maraguás, dentro de é, uma realidade caipira, assim, da fala do cotidiano caipira, né? Isso é muito rico e me impressionou. E eu estava relendo hoje, até dando risada aqui, falando, olha, como que ninguém pensou nisso, né? Uma coisa tão simples, tão Obrigado, Marcos. bonita e que Marcos, que bom que você gostou, cara. Né? Não, realmente, não, mas é real. foi assim uma espécie acho que para mim esse livro foi uma surpresa. Eu acho assim, essa surpresa que você está falando, ela é uma coisa bem curiosa, assim, como é que diz, despertar essa surpresa no outro. Acho que esse é um grande objetivo assim dos livros, das histórias e tal, né? Mas acho que para mim, antes de mais nada, foi uma surpresa também. Esse livro foi uma coisa muito engraçada, é o meu primeiro livro e tinha a menor ideia da situação. Então, eu confesso que a cada momento que foi surgindo as ideias, tanto da construção da prosa em si, né, todo o desfecho, e inclusive a própria do título, não era algo assim muito pensado, muito estudado, surgiu. Né? Na verdade, se eu contar como surgiu mesmo, você vai se surpreender, que é assim, a inspiração dessa história. Os maraguás são os bichos, né, simbólicos, né, e tal. Mas você nem faz ideia de onde que se pautou essa inspiração para criar esses bichos, na verdade. Então, se eu te falar onde eu criei, você vai dar risada, que eu criei inspirado do meu cachorro Poodle, entende? Porque ele é muito engraçado, ele é muito engraçado. Ele é assim, o que acontece? O Poodle, ele é magrelinho, compridinho, o bico, né, o bico comprido. Às vezes, quando você manda tosar, ajeitar, ele fica... Eu lembro que uma vez eu mandei, foi inclusive surgiu bem nessa ocasião, nessa circunstância. Mandou tosar ele, aí ele veio todo bonito, todo fino, com as patas largas, com o focinho comprido, um andado meio desengonçado, meio rápido, meio desconfiado, meio... E eu falei, cara, esse cachorro tá parecendo um bicho, né? Um bicho estranho, um bicho esquisito, né? Eu Bicho acho que que eu não vou é. escrever uma... Exatamente. Eu acho que ele está me inspirando a criar uma história em torno disso aí. E aí me veio essa ideia de realmente fazer assim uma espécie de história bem alegórica, né? Bem, que é como alguns livros acontecem. Tem até aquele o livro famoso do escritor inglês George Orwell, né? Que é a Revolução dos Bichos, que ele vai representar através dos bichos mesmo a ideia do homem. Né? Então eu queria construir alguma coisa nesse sentido, pautado só em bicho. Né, e fazer uma floresta e fazer alguma coisa nesse sentido. Aí surgiu muito interessante, eu fiquei muito empolgado, porque ele era muito caricato, né? Mas aí a história mesmo se perdeu nesse sentido, eu tive que pensar um pouco mais, deixar quieto e ver o que acontece. E aí, no final, deu certo, porque daí ele acabou sendo um bicho de caça. E aí, por trás dele, veio o caçador. Ou seja, não ficou pautado só no bicho. Bacana. Né? E detalhe que não tem nada a ver com o poodle, né? Porque o poodle, ele é tudo menos um cão de caça. Não, então, mas ele. Não, porque o Maraguá é um bicho assim estranho né, você descreve e você fala, caramba, que bicho é esse, né? Então acho que a feição do meu poodle, ele despertou isso em mim. Foi isso. Bacana. Aí por fim, Isso é muito depois, aí eu comecei a levar isso a sério, fui tirar várias fotos com ele, né, no sol, na noite, contra as luzes. Cara, comecei a vislumbrar as ideias em cima dele, assim, achei bem legal. Curiosamente, surgiu a partir daí a inspiração pro título e pro desenvolvimento da história mesmo. Poxa, foi um Ninguém. estudo de caso Mais uma mesmo, assim. novidade aí. Uma... eu acho que ninguém sabia disso, não. Ou, Não, pelo não, com menos certeza. que eu saiba que eu converso com as pessoas sobre o seu livro, assim, a dúvida é sempre o que será o Maraguá, né? De onde Uhum, saiu. sim. Agora, saber que saiu dessa É. ideia do cachorro, dessa inspiração da criatividade do dia a dia, é muito legal saber. Porque Então, acho que realmente o escritor ele se é, pauta, né? ele surgiu essa ideia, e aí eu ainda não tinha, na verdade, um nome para ele. Porque ele surgiu como um bicho estranho, né? Então, Marcos, parece estranho dizer, mas acho que a grande surpresa começou para mim mesmo, assim. Eu não sou um cara assim muito voltado para a política, eu não sou formado nessa questão e tal, mas na época desse fenômeno do contexto histórico do caçador de marajás, né, desenvolvido, né, encenado
ex-presidente Fernando Collor de Mello. Então isso foi icônico na história do país. Nessa época eu era criança mesmo, não, a gente acaba, eu no meu caso acabei me deparando com isso aí de tanta ênfase, de tanta especulação que se gerou, né? E no final eu não sei o que aconteceu, que eu associei Caçador de Maraguás. Mas aí me veio essa, né? Eu Sim. acabei entendendo o silogismo, a relação, o valor que isso teria. Falei, cara, isso aí vai certamente servir de pretexto, de chamariz, né? Mas foi Sim, tudo sim. muito inusitado. Eu me surpreendo com isso, que foi tudo muito inusitado, o título e tudo mais. É como eu te falei, comecei querendo fazer uma história só sobre bichos e as coisas foram desenvolvendo dessa forma. E Bacana. virou isso aí. Não, é isso, virou um livro excelente. Ô, Alessandro, toda essa bagagem histórica que existe aqui no seu livro, ela retrata muito da sua realidade, da sua infância, das histórias, dos causos que você ouve ou ouvia, né, enquanto criança, porque ele tem uma linguagem muito do dia a dia, assim, da rotina, né? Não só textualmente a linguagem diferente, né? Não coloquial, né? Mas assim, aquela linguagem do cotidiano das pessoas mesmo, que traz o diálogo aberto, o diálogo das influências externas. E isso é muito torna a leitura muito gostosa, porque se torna representativa, né? Ela te leva para um passado que te relembra vários momentos de infância, dos avós, dos pais, de gente que contava os causos, as histórias. E isso foi uma coisa que me atraiu bastante. Eu tenho certeza que, assim, te perguntar se isso foi uma influência sua é óbvio demais, né? Ah, sim, sim. Isso aí é bem autobiográfico, né? O livro, ele é praticamente assim, ó, já tem gente aparecendo aqui. Oi, Amélia Araújo, que está falando aqui, minha esposa Pois Cássia, é, né, que você sabe, já está participando ao vivo. Que prazer tê-los aqui. Márcio, nosso pois é. pastor, Agradecer também ao Márcio Siqueira. agradeço a presença Bacana, deles. obrigado, Márcio. Sim. A Cássia, É, Cássia, obrigado. Ela deve estar respondendo para alguém que a mensagem não está aparecendo. Mas a Amélia Araújo também, obrigado pela presença e por estarem assistindo com a gente. Lembrando que a gente vai disponibilizar depois, viu, Alessandro, esse conteúdo no YouTube, tá? Aí aham. fica registrado para a posteridade aí, para quem quiser ver. Nossa, muito bom, Marcos, muito bom mesmo, né? Mas Então, continua, por favor. continuando, Isso, segue o teu livro. tá certo. Então, realmente, né, pautado numa bagagem histórica de vivência, é um livro autobiográfico, né? Eu tive uma infância bem curiosa, voltada na questão da roça também, né? Uma infância caipira, por assim dizer. Então, eu vivi bastante, assim, aquilo que eu narro ali, desenvolvimento da roça, formação da roça, né? Primeiro é uma mata, você vai derrubar, vai virar roça. Cara, eu participei daquilo ali, exatamente como está no livro mesmo, ainda sendo criança. Inclusive, eu narro meus irmãos, na realidade era eu e meus irmãos mesmo, primo, né? O que acontece é o seguinte, eu sou paranaense, meus pais tudo de lá, e aí nessa década de 70, nesse esse êxodo que teve, né, esse movimento contrário aí das pessoas saírem da cidade e ir para o interior, teve um fenômeno muito grande nesse sentido, né? O livro tenta explicar de forma icônica, cômica, vamos dizer assim, essa situação. Mas esse foi um fato real, né? Então tudo muito pautado na questão real. Então meus pais, a gente foi morar isso na década de 80, no interior do Mato Grosso. Então lá logo eles compraram, foi meu pai, né? Minha família com mais duas famílias, ou seja, tio, vô e mais não sei quem. E aí a gente foi, assim, aquela coisa bem complexa, mesmo assim, bem sabe, de mala e cunha, com carro, caminhão, nego de qualquer jeito. Aí chegou lá, compraram uma terra virgem mesmo. E aí a gente teve toda essa experiência né, de participar de tudo, assim, de formar roça, de viver, de ter essa, né, essa
Eu cito lá uma coisa bem legal, que é o que você falou aí também, que é a questão dos causos, né? O caos da roça, os causos de acredite se quiser. Então, isso tudo foi experiência própria, que marcou, sabe? Marcou, foi bem interessante, ao passo que eu consegui reproduzir isso em livro de forma, assim, bem verossímil, né? Bem real. Realmente foi uma coisa bem sentida, bem legal mesmo. Bacana, Alguns porque anos da vida. ah, sim. E o que chama muita atenção é isso, né, o Alessandro, esse salto no tempo, né? Por exemplo, a gente tem aqui no capítulo 3 um salto de 30 anos, assim, que muda algumas concepções, mas o diálogo continua aquela mesma simetria do passado, né? Como uma característica cultural preservada mesmo do diálogo e da vivência, né? Perfeitamente. Então, o livro, ele é um livro, sabe, modesta parte, falando, eu diria que eu me empenhei muito para desenvolver, assim, sabe, teria uma espécie de orgulho interior de falar assim, cara, não sei como fazer, não tenho a menor ideia de como escrever um livro, tanto que eu gastei muito tempo para fazer esse livro, né, mas fui atrás de todos os registros para fazer de forma bem legal. Então, mas o livro, ele é um livro, assim, icônico, né, ele é tão fácil quanto difícil, ele é legal por causa da linguagem, tá? Mas ele, ao mesmo tempo, realmente ele é difícil. Eu registro, eu começo. A priori, eu diria o seguinte: ele é um livro nostálgico, né? Então, ele vai retratar esse Brasil da década de 70 para cá. Então, vai retratar bem acuradamente essa questão, vai trazer essa nostalgia bem legal, um estilo de vida que se tinha. Depois acontece esse salto no livro, um salto de 30 anos. Portanto, você sai da década de 70 e vem para cá, para os anos 90 e coisa e tal, não é? E aí, por que se preservou, então, essa mesma pegada, essa mesma situação? Porque eu entendi que ele é o contexto dele, né? A priori era um contexto de roça, aquele contexto que ele vivia ali de roça, mas depois, mesmo ele tendo saído da roça, tendo saído da floresta, né, vamos dizer assim, vindo para a cidade, ele ainda era um sujeito simples. Então, o meio dele é simples, a relação dele é simples. Então, meio que se preservou isso, ficou nessa pegada, não tinha como desvirtuar, né? Eu acho que é uma coisa curiosa que acontece, né, na vida do ser humano, porque o tempo passa, o tempo evolui, mas nem todas as pessoas evoluem, né? Não para mal ou para bem, por questão de índole, de tradição, né? De natureza própria, vamos pensar assim. Então a gente sabe que hoje em dia, né, o mundo que a gente vive é um mundo muito louco, né? Muito, mas mesmo assim, né? Então, a gente está aqui, por exemplo, sofrendo de uma hipertecnologia de internet, né? Mas você sabe que nesse mesmo tempo que ainda tem gente muito, cara, muito desconectada, muito simples, cujo panorama, né, dele de vida é muito simples mesmo. É quase que tenha passado só o tempo para ele, mas não mudou, não influenciou muito, né? Então o livro ele vai trazer essa situação, assim, no sentido de que tudo bem, o tempo passa, as coisas evoluem, mas não necessariamente ser humano. O caçador de Maraguás, né, que é o protagonista aí, personagem principal, ele é muito, como que eu posso dizer, é, ele é muito emblemático, ele é perfeito para representar, ele conseguiu representar muito bem essa questão do sujeito simples, o sujeito que de alguma forma ele não evoluiu. Sim, Então veio o sim, tempo sim. todo assim. Bacana. É essa caricatura, né, ô Alessandro, como você disse, né, as pessoas evoluem e elas evoluem de maneiras diferentes, né, e muitas delas preservam todo aquele passado, toda aquela trajetória que todos nós temos, né, e que muitos infelizmente negam, né, quando ficam mais velhos e compõem família e tal, acaba rejeitando um pouco do seu passado, né. Só que É, muitas pessoas elas levam consigo, inclusive as tradições orais, inclusive a tradição da fala, das narrativas, das formas de narrativa do dia a dia, né? E isso é, no seu livro aqui eu vejo como um objeto muito importante, esse formato do livro, do diálogo dentro dele, porque ele dialoga justamente com essas pessoas, né? Justamente com esse passado, com a tradição da fala do cotidiano, dos causos, que as pessoas possam ler e possam se reconhecer nele, né? Então, além de tudo, além de ser um livro
com uma história fantástica, ele também é um livro muito acessível, né, para quem lê. Assim, ele realmente dialoga com todas essas entranhas da tradição das pessoas. É um livro que serve para as crianças e serve para os adultos e para os idosos tranquilamente, né? Sim, sim, sim. Inclusive, essa era um anseio, né? Vamos dizer assim, né? Funcionou, então, e funcionou muito bem, viu? Sim, sim. É isso, né? A gente você se depara diariamente com as pessoas e é muito prático você perceber a tamanha simplicidade das pessoas pela fala, né? E isso é regra geral, né? A gente pode dizer que existem dois mundos muito claros para a gente. As coisas evoluem de forma muito complexa, mas ao mesmo tempo as pessoas são simples, cara, especialmente no falar, né? E não tem por que mudar isso, porque isso é muito legal. Né? Qualquer senhorzinho aí, qualquer pessoa, você vê ele falando, dá gosto de ver ele falar, e não tem por que ele mudar aquilo ali. Né? Então o livro teve essa sorte que ele deixou isso bem claro. Isso ficou como é que fala, bem verossímil, bem verdadeiro, retratando a nostalgia, né? Ou seja, o passado. Mas como se diz, né? Não se engane, né? Isso vai muito tempo, não se muda a expressão, o comportamento e a fala das pessoas, né? Assim. Ah, e pois é, e o que você disse até no um pouco antes, eu acho que para quem está nos vendo e quem vai ver depois, e quem tem essa pretensão da escrita, e também quem ama a leitura, quem gosta dos livros em si, vai se questionar. Ó, esse livro ele possui uma linguagem muito simples, um diálogo corriqueiro, cotidiano, só que para escrever um livro desse nível, não é de um dia para o outro, né? Sim, eu não imagino você sentado escrevendo um diálogo como se estivesse conversando com alguém e ele saiu em 5 horas, né? Não, Como não, você não é. disse, ele demorou feito, né? Demorou E horrores. esse Pois é, esse meio tempo ele te deu novos textos, assim, dele nasceram outros textos que você tem, que você compõe. Por ser o teu primeiro livro, você já tem alguns projetos paralelos que saíram dele, porque é muito comum, né? Às vezes a gente está criando um texto e desse texto nascem tantos outros, né? Que acaba sendo refúgio, e aí você trabalha o refúgio, vira um livro legal, uma história legal. Dentro do Caçador de Maraguás, saiu algum spin-off, saiu alguma coisa assim que a gente vai poder ler e ter alguma relação? Tá certo, Marcos. Boa pergunta. Acaba que meio que caracterizando um estilo, você vai falar, né? Você vai seguir nesse estilo, como é isso, né? Tá certo. Olha, Marcos, o que acontece é o seguinte, eu sim tenho, aliás, alguns projetos para escrever livro nessa mesma pegada, né? Representando o personagem simples. Aquele personagem que representa a pessoa simples, o sujeito simples, que é o do nosso dia a dia, que a gente está falando aí, que basta cruzar a rua, basta ir no mercado, você vai encontrar esse sujeito. Então, tem alguns projetos guardados nesse sentido, embora tenha ficado um pouco meio ressabiado ou meio cansado, assim, se é isso mesmo, se vai vingar como vingou o Caçador de ser um livro, né? Porque assim, de personagem, caricatura, de gesto muito simples mesmo. Então não é tão simples assim, né? Esse livro, até mudando aqui um pouquinho de assunto, esse livro eu demorei muito tempo, eu até comentei com você na época, na ocasião da palestra, como você perguntou, acho que eu respondi para as pessoas lá também, que eu gastei em torno de 7 anos para escrever o livro, né? Isso é uma soma de várias coisas. Foi o fato de que eu, um belo dia, me olhei no espelho e resolvi ser escritor. Achei por que razão que seria escritor. Isso aconteceu de casos diferentes, mais propriamente falando, aconteceu pela faculdade que eu fui fazer, faculdade de letras. Então, eu passei uns anos lá envolvido com as coisas, aí isso me estimulou bastante. É, eu não tinha, assim como é praxe, né, na cultura brasileira, e eu tenho uma tradição muito humilde, por assim dizer, então não tinha realmente o hábito da leitura, coisa e tal, não era um mundo muito claro para mim, não tive muito acesso, para ser bem sincero. Então, eu vislumbrei isso na faculdade. Isso para mim foi uma coisa muito legal. Gostei muito dos textos, gostei muito da citação, gostei, né? Faculdade de Letras, então,
ele vai colocar você essencialmente para fazer interpretação de literatura, né? Então, é um olhar, você vai ter, primeiro vai ter acesso à literatura e vai ter um olhar diferente. Então, sem querer, querendo, vamos dizer assim, começou a nascer dentro de mim esse desejo. E acabei participando de um curso de conto, de uma história, de uma revista de inglês que eu tinha, e aí escrevi o conto em inglês, talvez não tenha sido muito sucedido, ficou por isso mesmo, mas aí a coisa foi estimulando, sabe, assim, não tinha muito pretensão, essa que é a verdade, mas eu não sei, é como se fica uma coisa dentro de você e você fica inquieto, eu não quero, mas vai acontecer, não vai, tanto que depois eu não pude olhar para o meu público, eu já comecei a ver coisas, né, e aí tá, do nada surgiu todo esse interesse de fazer, falar, não, então vamos fazer, mas aí que tá, você não é, no primeiro momento você não tem ideia nenhuma, não tem vislumbre nenhum, não tem realidade de nada, né, não tem interesse em nada. Aí, de repente, você passa a ter um contato, nasce esse interesse, ou seja, não existia, passou a existir, mas aí, por trás disso, surgiu uma realidade, que foi a realidade muito dura. Como que eu, que não lia, que não sabia, que não mexia, não, vou escrever um livro? E com esse desejo de escrever algo bacana, né? Não fazer qualquer coisa, fazer algum prestígio. Então, quando eu caí em si, quando eu fui realmente entender o que estava acontecendo, eu vi a complicação que eu estava me metendo, né? Porque não é da cultura. Por exemplo, a faculdade de letras ela vai te ensinar a ser professor. Você vai fazer interpretação, análise literária, etc. e tal, mas não ser professor, né? Não é uma oficina literária, uma oficina de escrita propriamente. Então, essa realidade ela não existe, exceto as recentes oficinas literárias, vamos dizer assim. Então, eu tive que aprender tudo sozinho, pesquisar, largar, não sei se quero, não sei se é isso, né? Concomitante com as outras atividades que a gente tentava exercer, tentava levar. Então, foi uma soma de coisa. Eu passei muito tempo, muita dificuldade para entender, fazendo as típicas pesquisas que as pessoas falam, né? Que é o quê? Cara, você quer escrever, você tem que ler, vai analisar o estilo, se você gosta muito de um texto, por que você gosta? Então, o que está por trás? Você gostou por quê? Então, eu acabei fazendo um autoestudo, autodidata nesse sentido, né? Somando algum gabarito, alguma capacidade que eu certamente adquiri na faculdade, e fui percebendo que a coisa ia muito mais além, que é isso, que é a questão de pesquisa, que é a questão de tudo. Então, para você ter ideia, eu viajei 7 quilômetros, 7.000 quilômetros no país inteiro para fazer essa pesquisa. Você não acredita, mas é isso. Lembra que eu falei que a minha família saiu do Paraná, o pessoal saiu do Paraná, foi para o Mato Grosso do Sul, né? Então, eu fui fazer esses percursos, casa das pessoas, casa antiga onde eu morava, foto de quem tinha, fui, né? Eu tenho tios que, cara, genuinamente, os caras eram caçador, eram pescador, gente que viveu essa vida, assim, adentrada, embrenhado no mato, na época da floresta densa no Mato Grosso, que isso na década de 60, a realidade era bem descritiva, como está no livro, bem natural, bem preservado, né? E aí eu tive que fazer, daí caiu a realidade que a coisa foi muito complicada nesse sentido. E aí é uma soma, né, de vai, não vai, dá certo, não dá, é fácil, é difícil, esperando o tempo para buscar esses materiais, para fazer essas coisas, o tempo oportuno, porque nisso a vida é paralela, você não é um escritor, na verdade, um profissional, não é bem assim a questão da cultura geral nossa, né? Diferente dos acadêmicos, diferente de iniciativas prestigiada, privilegiada, como é a de vocês, que está acontecendo aqui agora, por exemplo, em Monte Alto, de abrir uma academia, de um vislumbre. Então, cara, nós estamos agora em 2020, desculpe, para ter esse tipo de mentalidade, quando, na verdade, já uma questão, um passado recente de 3, 5 anos, isso é uma realidade totalmente impossível, né? Então, para mim, eu vivi essa realidade. Então, fui aprendendo dessa forma, com essa dificuldade, entendendo a importância de tudo. De pesquisar através de livro, de pesquisar através de livro literário puramente, de livro de teoria literária, e depois das pesquisas em si. Com isso, eu ganhei uma coisa bacana também, que eu acho que é importante, que acaba sendo necessário para um tipo de livro complexo, que é o tempo. Você, como você mais ou menos disse, né? Você acaba tendo que ter um tempo para as coisas maturar, porque é muita ideia para você absorver. E a verdade é que a gente não absorve imediatamente, né? Que nem você falou, você não absorve imediatamente, né?
Eu acredito que hoje em dia de tudo que eu trabalhei, de tudo que eu envolvi e pela experiência que isso me deu, vamos pensar assim, eu tenho um desenvolvimento de técnica, um prestígio nesse sentido. Então, logicamente que hoje em dia as coisas vão ser bem mais fáceis do que, né? Mas ainda assim é uma soma de esforços mesmo, porque é muita responsabilidade, a pesquisa e coisa e tal. Tá certo? Eu acabei até desvirtuando da sua pergunta original, se desculpa mais. Mas até para explicar um pouco, alguma coisa. Ah, isso aqui é um diálogo muito aberto, uma conversa de boteco aqui. Eu Só não tô tá tomando, faltando a pinguinha. tô tomando. Só tá faltando a pinguinha. Você sabe que o caçador gosta da pinguinha, né? Muito bem. Meus pais, cara, é isso. Eu nasci nesse ambiente. O ambiente da pinguinha, o ambiente da pescaria. Então, cara, é uma bagagem que ficou inerente, né? Ajudou muito. E o legal é isso, assim, esse, essa identidade que você coloca no livro e que você traz para o agora, ela pode parecer muito distante mesmo para quem é urbano, né? O urbanoide, o cosmopolita. Ele pode parecer muito distante da realidade, mas se a gente adentra qualquer periferia de cidade grande, as periferias de cidades pequenas, as regiões rurais ainda, a gente vê essa realidade presente, né? Então a gente tem uma distância de quase 40 anos, né? De 30, 35, 30, 40 anos de uma história que você criou, mas que faz parte ainda da realidade de muita gente. Porque Com toda 30 certeza. anos a gente tem uma mudança de uma geração para outra só, né? A gente tem Sim. gerações de 17, 18 anos, então a gente tem pelo menos um aluno que vai pegar o seu livro hoje, o pai dele, o avô dele, tenho certeza que Viveu isso. conhece a realidade, É, viveu muito bem é. isso. Se Não o, se o, precisa ser. é. Pode, Se o pode, aluno lê, desculpa. ele vai ter uma noção. Se o pai dele lê, ele vai ter uma noção muito mais nítida, né? Que é o que é a Muito vida mais dele, né? e pode. Acaba que no final das contas é pouco tempo, né? É que o mundo está evoluindo muito rápido, né? Então 30 Sim, anos virou essa transformação absurda, vamos dizer assim, né? Mas a mentalidade não, né, Marcos? Então realmente sim. para você pensar que vai ficar nitidamente nostálgico, uma realidade que as pessoas não conhecem, vai ter que passar muito tempo ainda, né? Vai ter que passar muitas gerações, Pois é. E né? isso se E mesmo mudar. assim não acaba. É, Mesmo assim não acaba, porque o rural ele sempre vai existir, né? Obrigado, Isadora, tá dando os parabéns para mim aqui também. Né? Essa então, realidade ela não acaba. dar um abraço aqui, Alessandro. Ó, a Isadora, senão eu esqueço, cara, e acaba passando batido aqui, depois eu fico com um ressentimento gigantesco. Ó, a Ellen Goulart mandando aqui um oi também para você. A gente tem a Ana Maria Moraes, o Janderson também, o Janderson Cafola. Janderson, brigadão, viu? Um abraço para você aí. Valeu, Janderson, obrigado, cara. Esse foi um dos meus primeiros leitores, assim, também. Pois é, gente, Entusiasta. Muito bom. cara, pessoa que eu Sim, gosto muito, viu? Todos que estão sim, aqui, sim. obrigado pela Muita gente oportunidade, boa. quem está comentando com a gente, quem está assistindo. Lembrando que vai ficar disponível para todos, tá? Inclusive, a gente vai fazer mais, viu? Sempre vai rolar bastante coisa aqui. E quando tudo isso passar dessa pandemia, tomara que seja breve, a gente vai Tomara. poder se reunir, esses bate-papos gravados, assim, aí pode rolar aquela pinguinha lá tal, e Olha, a que gente daí tá só todo mundo junto. liga aqui Não, uma mas você pode conversa. tomar a Assim. pinguinha aí, não tem problema. Pega a minha aqui. A gente toma cada um no seu ambiente, não tem problema. É verdade, Pode Marcos. É isso crer. Ô, mesmo. Alessandro, Né? É, a gente tem, cara, como você disse, né? Esse livro ele demorou bastante tempo, porque você fez uma pesquisa em loco muito grande, muito extensa, né? De conhecer sim, todo esse passado, conhecer essa realidade, e isso não é fácil de se fazer. Aí você, ao mesmo tempo, nos diz: a minha literatura não é tão acadêmica, ela tem uma técnica, mas ela não é uma literatura de academia. Eu acho que muito pelo contrário, sabe? A pesquisa que você fez de campo para lidar com essa realidade é gigantesca.
muito mais profissional do que talvez você imagine por ser o primeiro livro, né? E a gente Sim, fica sim. meio ressabiado, né? Assim, meu primeiro livro, será que é bom? Será que não é? Então, mas tantos outros primeiros livros, né, viraram clássicos. Tem autores clássicos de um livro só, né? É, E esse trabalho que você fez, ele exige uma pesquisa muito grande e exige uma leitura de mundo muito grande, né? Não é fácil. Às vezes alguém me pergunta, né, como você faz para escrever tanto, para escrever um livro? Aí hoje o exemplo que eu uso é o seguinte, falo, ó, imagina tudo que você escreve no WhatsApp durante o ano inteiro. Daria para fazer, depende muito do que você anda escrevendo no WhatsApp, né? De repente o que você sei. escreve não é daquele jeito, né? É, Mas imagina isso, em termos escrever de durante um ano. quantidade, dá para encher um livro, né? É verdade. Exatamente, dá para É. um livro de qualidade, um assunto interessante, assim, porque não cabe a mim também dizer o que é e não é interessante, né? Mas o exemplo que a gente pode usar hoje é isso. Olha, imagina tudo que você escreve, porque não dá mais para usar o exemplo da escola, né? Na escola está se escrevendo cada vez menos, porque os materiais são compilados, já existem os materiais prontos, tal. Mas nesse universo digital, os alunos, as pessoas em geral, elas escrevem muito no universo digital. E se trouxessem isso para um formato de livro, tenho certeza que teria gente escrevendo 5 livros por ano aí, né? Mas é verdade. Escreve mais do que um escritor profissional, isso que você está querendo dizer, não é? Uma pessoa leiga, né? É o ofício da escrita, né? É a questão da escrita nos moldes, é, nos moldes da arte, né? Aí você vai ter que ater ao aspecto, os parâmetros da arte, com certeza, né? Sim, É aquela velha história também da questão da leitura, do problema da leitura no Brasil e tal, que a gente sabe que é uma questão, ela é nítida, né? Ela é real, tal. É, muito se fala, se critica, mas que depois as pessoas começaram a dizer, fazer uma referência com relação à internet também, né? Falar, cara, o cara não lê um livro, não sei o quê, mas lê muita coisa na internet. Ele lê tanto na internet que se ele dedicasse ao livro, ele lê no mínimo 5 livros por ano, né? Então acabou ficando dando a mesma, igual isso que você estava falando, né? A internet, ao contrário do que se possa imaginar, ela não excluiu o cara, né, a pessoa do ofício da leitura, do texto, por assim dizer, né? Tanto para escrever quanto para ler, né? Então é que se pensar, já que eu uso tanta a internet, pode dar um direcionamento, mostra para a pessoa que sim, ela sem pensar, um ato quase sem pensar, ela está fazendo, né? Então se ela dirigir ou canalizar isso aí para um projeto, por exemplo, um livro, se ela for pensar que ela faz isso tudo diariamente na internet, então sim, ela pode desenvolver qualquer coisa, um livro, né, com teor artístico, certamente. claro. E também existe. Hoje eu acho que é menos, mas é bem menor do que antes, mas sempre existiu esse receio de uma tecnologia substituir a outra, né? Então, uma mídia substitui a outra. Aí muito se fala hoje ainda, né? Esse hoje já tem 10 anos aí, pelo menos. Olha o tempo como muda, né? O hoje são Sim, 10 anos. Então, hoje assim, tá, né? substituir o livro pelas mídias digitais, né? Pelos Kindles, pelo Amazon, por qualquer mídia digital, né? Mas Uhum, na contramão disso, dessa ideia, a gente ter vendas de livros físicos muito grandes ainda, né? A gente uhum, tem o consumo do livro enquanto produto, né? O livro físico ainda é muito alto, porque esse uhum, receio foi o que existiu, por exemplo, quando lançaram a fita cassete, quando lançou o CD, de substituir o vinil. Hoje o mercado do vinil volta e volta com muita força, inclusive no Brasil. Um é verdade. exemplo também que a gente pode dar é o seguinte: se essa substituição acontecesse tão facilmente assim e de forma tão generalizada assim, os correios, por exemplo, poderiam parar de existir, porque o e-mail substitui a carta, né? Uhum, É uma realidade
não aconteceu. Então, Uhum. os formatos da mídia elas podem coexistir, né? Eu tenho certeza que quando você faz uma palestra, é muito mais fácil você falar do seu livro com o livro na mão, explicando o livro, sabendo que o leitor está lendo o seu livro, e tendo o produto em si físico, do que fazer uma palestra com conteúdo digital, né? Isso seria, Uhum. pelo menos para mim, né? Eu sou meio dinossauro assim nessa questão. Eu gosto de algumas coisas físicas ainda, assim, né? Sim, 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 sim. Para mim é difícil fazer uma palestra com conteúdo totalmente digital. Olha, gente, hoje eu estou lançando aqui um livro para você. Cadê o livro? Ah, é no teu e-mail, no aplicativo, não sei o quê. Uhum. Eu sentiria falta, né? Cadê o Eu acho burburinho, a euforia da plateia, né? Acho que é nesse sentido que você quer falar, né? Às vezes você atrás, que nem agora eu estou fazendo a minha primeira live, né? Você atrás de uma câmera, cara, eu tô aqui na sala, não tem mais nada, eu tô conectado e tal, né? Então, sim, a tecnologia é uma coisa muito legal, porque ela agrega muito para o ser humano, né? Mas esse mito ou esse receio, né, que sempre houve, que as pessoas falam, que exatamente como você falou aqui, o medo de uma mídia substituir a outra, né? O rádio substituir a televisão, né? A internet, a televisão substitui o rádio, perdão, a internet substituir a TV, né? Depois o livro digital substituir o livro físico, né? E sempre há esses rumores, sempre há essas questões, mas a verdade é que tem para todo mundo, não adianta, né? Eu acho que sempre vai. O mundo acho que é uma questão que ninguém nunca colocou, é isso, que o mundo ele é tão grande, tão complexo, tanta gente, que no final é espaço para todo mundo e para todas as coisas, né? Eu acho que as coisas servem para agregar. Então é como a gente estava falando, a internet ela não deixou, ela não comprometeu o fato da pessoa tanto ler ou escrever, né? Então ela falta só um direcionamento, se caso ela queira, canalizar isso através de um projeto, né? É, mas é isso, Marcos. Eu acho que o que a gente tem que fazer hoje em dia é se adaptar com as situações, né? Eu acho que vai ter uma coisa e a outra, vai andar concomitante, né? Muitas das claro, vezes claro. você vai fazer a palestra presencial e muitas das vezes vai estar sempre concomitante as coisas, acho que hoje em dia, né? Pois é. Paralelas. E talvez talvez assim, é um talvez muito quase certo, né? Essa nossa infeliz realidade da pandemia, ela serviu para esse tipo de tecnologia dar um salto muito grande, né? Sim, Então, as pessoas se sentem mais à vontade agora falando para uma câmera, conversando com outras que estão a milhares de quilômetros de distância, e isso vai acabar aproximando, inclusive as tecnologias, inclusive o livro, né? Porque não, isso é verdade. O coronavírus, quem está ele vai ver você, vai ver o teu livro aqui com a gente, vai ver a sua entrevista, e isso não tem limite geográfico mais, né? A tecnologia ela serve para isso. esse é o grande advento, né? Tudo tem um lado muito positivo, né? Tem seus lados negativos, mas tem o lado muito bom, né? E com certeza essa questão trágica, que verdadeiramente é trágica, né? A questão do Covid-19, que acometeu aí a humanidade, por assim dizer, né? Mas com toda certeza ela vai dar um grande up para a questão tecnológica, né? Da vida tecnológica. Quem não era vai passar a ser, né? Tudo mudou, né? Todo mundo teve que fazer agora as palestras, reuniões de todas as áreas, os alunos, né? Passar a ter aula através da. Que bom que Pois é, que a gente está nesse patamar para uma coisa repor a outra, vamos dizer assim, né? Porque senão, já imaginou, aí sim seria o pois caos, é. né? Na Ainda verdade, bem, né? meio Ainda que bem que ainda bem, dos males o menor, né? Vamos é, dizer assim, né? porque aí a gente consegue trazer um pouco de entretenimento bom assim para as pessoas, né? Porque tem aquele tipo de entretenimento também que, por favor, né? Também só afunda ainda mais, né? A gente consegue pelo menos dialogar e ter colocar um pouquinho mais de luz no fim dos túneis, né? Com certeza, A né? gente tem a Nésia aqui, nossa querida parceira, está sempre acompanhando tudo. Obrigado, Nésia, um abração para você. Eu já vou ler o seu aqui, Nésia. Deixa eu só mandar um abraço aqui também para Miles, ó, que está mandando Ô, parabéns aqui Milhos, para eu também mando um gente. abraço para ela. Obrigadão. Pô, gente boa demais. Foi companheira Isso aí. demais aqui no momento difícil que a gente teve na vida aqui.
Muito obrigado, Emílio, de coração, viu? Então, esse parabéns é mútuo, né? Sim, sim, sim. Ó, a Anese, ela traz aqui para gente o seguinte: a tecnologia faz as pessoas ficarem separadas. O sistema escolar à distância vai acontecer o mesmo, a humanidade a cada dia mais individualista. Infeliz realidade. Pois esse é o grande paradigma, né? A gente tem. E isso não acontece só com a internet. Vamos pegar o livro em si, que é o objeto que a gente está tratando hoje. Sim. Quantas pessoas do nosso passado, enfim, pessoas que a gente já ouviu e conheceu e que falavam dela da seguinte maneira, assim, essa pessoa não sai de casa, essa menina não quer saber de namorar, esse menino não quer saber de namorar, não quer saber de balada, não quer saber de festa, só quer saber de ficar com a cara enfiada no livro. Passa o dia inteiro lendo, passa o final de semana inteiro lendo, passa o ano inteiro lendo e não vive. Isso acontece com a televisão, né? A pessoa que fica sempre na TV, acontece com a internet como um todo, acontece com o rádio, aconteceu com o rádio, né? Hoje até acontece, mas foi maior no passado. As tecnologias como um todo, elas acabam fazendo verdadeiros adoradores da própria tecnologia, né? E quando a gente fala do entretenimento, esse entretenimento ele pode ser mútuo, né? Pode ir de bem, do bom, trazer o bom, trazer o melhor, mas também pode trazer uma pior situação, né? O que Hum. seria essa pior situação? Um individualismo ampliado ao extremo. Isso no que a nossa amiga Nésia traz para a gente, eu acho que casa muito com o período da internet como um todo. Por que com a internet casa muito bem isso? Porque é uma identidade de massa, né? O livro, ele não é uma tecnologia de massa, ele não é um objeto de consumo de massa. A internet, sim, ela por mais que as pessoas não tenham uma conexão boa em casa, elas conseguem ainda se comunicar, salva, parece muita besteira que eu estou falando, né? Mas salva toda ou melhor, sem generalizar, né? Salva todos os poréns que a gente tem. Então, assim, a pessoa consegue hoje ter um acesso à internet muito mais facilitado do que com um livro, né? Do que com a televisão, do que com o rádio, do que com um jornal, uma revista. Uhum. Esse tipo de acesso, ele pode aumentar o individualismo. E esse individualismo, quando não compreendido, realmente pode fazer com que a sociedade seja cada vez mais fechada, né? Porque a gente tem pequenos grupos que se fecham e dentro desses pequenos grupos as pessoas se fecham ainda mais. Você vê isso acontecendo, Alessandro, de alguma maneira? Porque assim a gente tem esse pequeno dilema, né? De ter enfrentado a migração das mídias, né? De ter pego lá o vinil, a fita, o CD, a internet nascendo, e tem gente Uhum. hoje que nasce, criança com 2 anos, 3 anos, já domina ali um aplicativo, alguma coisa assim. E são Uhum. pessoas que não compreendem mais o mundo do jeito que a gente viveu, né? Que elas já estão inseridas num processo de digitalização e virtualização dos meios que realmente e não é nem viver o retroativo, é pensar o retroativo é quase impossível, né? Uhum. Você vê isso acontecendo de alguma maneira nessas palestras que você acaba ministrando nas escolas, Alessandro, que existe essa dificuldade de chegar por conta do individualismo? Entendi. Eu acho que isso não é muito latente com a gente ainda, com o brasileiro, viu, Marcos? Eu acho que esse fenômeno, ele é um fenômeno real, né? Pesaroso, por assim dizer, mas eu acho que não é da cultura brasileira ainda, não. No final das contas, a gente entende que tudo precisa agregar. Eu acho que a internet ele é um grande agregador em todos os sentidos, né? Culturalmente falando, você pode ler o livro digital, como você falou, hoje em dia a música, né? Cara, na forma de arte, a música, ela é exímia, ela é perfeita, né? A música é uma forma, no meu ponto de vista, uma das formas de arte mais ricas que tem. Então, por exemplo, a internet te deu essa possibilidade. Antigamente você tinha que morar num grande centro, você tinha que morar em São Paulo para você ir lá naquela loja
aquela lógica icônica, ver aqueles álbuns, né, o fone e tal, né? Aí depois isso foi transcendendo um pouco, começou a ter essas grandes lojas de departamento, ou mais especificamente o shopping, as pessoas começaram a ter acesso a isso aí também. Mas ainda assim era distante dessa realidade. Enquanto que se eu pegar como exemplo a música mesmo hoje na internet, cara, é mal barato. Você pode assinar um stream de música aí e aquilo vai te fazer um bem enorme. Você pode ter acesso a centenas de álbuns que você nem poderia imaginar, né? Então, eu acredito que isso vem a calhar também para as outras formas de cultura, que o próprio livro, por que não ler o digital, né? O cara tem um acesso ali e tal, né? É, só que eu entendo assim, isso, acho que qualquer pessoa, a gente precisa pensar ponderadamente, né? Que venha para agregar, né? Porque o calor humano, a relação, a contação de história lá no passado, que é aquilo que eu cito no meu livro ali mesmo, acredite se quiser, né? Naquele tempo eu era muito criança, não sabia nem ler. Jamais pensaria que um dia fosse existir shopping, internet, então nem pensar. Mas o que, que já estava acontecendo ali? Eu estava ouvindo as histórias, os causos de acredite se quiser, os causos de terror, né? De mula sem cabeça, de não sei o quê, dos espíritos que vão rondar a casa do cara lá. Então tinha muita história de caipira para assustar as crianças, a criançada dessa época, né? Então, assim, diferença de lá para cá é que ali tinha um calor humano. E ali mesmo já tinha as festas, festas de sítio, isso tudo é importante, o senso comunitário, né? Então, acho assim, acho que a pessoa perde muito se ela não vai no baile comunitário, ela perde muito se ela não vai no parque, ouvir, sabe, tomar um sol, né? É, não é típico da cultura brasileira, mas, sei lá, fazer um piquenique, respirar um ar diferenciado, ler um livro num local desse e tal. Então, assim, no meu ponto de vista, que venha para agregar a internet, ela é um excelente agregador. Mas essas qualidades da vida humana, que está pautado na questão da socialização, né? Isso não pode jamais faltar. E a gente tem percebido que em alguns lugares, né, a gente ouve aí, tanto matéria de TV ou até jornal e tal, que o Japão já enfrenta, essa é uma realidade dura para o Japão, né? Então, assim, tem culturas que tá nessa questão, assim, de tipo assim, quase que vive um mundo paralelo. Então, cara, pensar que um advento, uma coisa tão interessante como a internet, que vem agregar, no final das contas, gerar um problema desse, seria um terrível problema, porque o ser humano ele não pode se isolar dessa forma, né? Você comunica com seu parente que está super longe, mas, cara, você precisa viajar na casa dele uma vez ou outra e dar um abraço e voltar às memórias antigas, né, às questões, né? Mas eu digo isso, Marcos, que eu acho que no Brasil, felizmente, não é uma realidade, não. Talvez não chegue a esse ponto, não, pela questão do calor humano, tão famoso calor humano brasileiro, vamos pensar assim. Acho que hoje em dia Sim, sim, tá complicado por causa da Covid, né, vamos pensar assim. Mas isso passa e as coisas não vão por esse lado, não. Acho que a internet ela acaba sendo, não vai para esse nível de estresse, não. sim, sim, Espero. tomara, viu? Tomara, porque assim, chega a ser constrangedor, né? A gente chega, como você falou, a gente fala com um parente a 3.000 quilômetros de distância, mas não vai na casa do vizinho, né? Que é do lado, atravessar a rua. E esse distanciamento, assim, de uma maneira, ele facilita para uma e atrapalha para outra, Atrapalha né? para o outro. Porque, então, esse equilíbrio entre as potencialidades que a gente desenvolve tem que ser muito bem dosado, né? As pessoas têm que compreender. Assim como enfiar a cabeça num livro e ficar lendo a vida inteira, não sair da Sem parar, biblioteca, também fazer mal, né? A pessoa é. não vai ver o sol, não vai ver as pessoas, não É vai uma crítica socializar. válida, né? Você vê que tudo é a ponderação, né? As pessoas falam muito. Hoje em dia, o que está em voga aliás, hoje em dia não, em todo momento, mas sempre tem o seguinte: tem esses dois pontos de vista. Tem a crítica da pessoa que lê muito, ela só lê, cara, você só lê, você não, né? Então isso é um erro no final das contas. Se a pessoa critica, do meu ponto de vista, ela tem razão. Da mesma forma que, ou seja, não é só o cara que não lê que está errado, quem lê demais também está errado, né? Se isso impedir dele fazer as outras coisas, vamos pensar assim, né? Sim, É uma espécie de equilíbrio que o ser humano precisa ter, né? Aprender com os pais, aprender na escola, pois é. aprender.
de algum meio importante, que eduque, né, que mostre o valor disso, o valor dessas coisas. Inclusive, já mudando de assunto, estendendo isso, nas minhas palestras que eu fiz poucas palestras, mas foi bem-aventurada em algumas escolas aqui de Monte Alto, e de alguma forma eu consegui enredar o foco da palestra nesse sentido, assim, a importância da leitura para os vários meios, né, no sentido de que a leitura de alguma forma a gente não pode compreender de forma errada o contexto da leitura. Compreender a leitura na forma canônica, no sentido assim, eu estou aqui com meus olhos direcionados para o livro, segurando o livro na mão. Não. Leitura, na verdade, é abrir horizontes. Leitura é qualidade de vida. Né? A leitura vai te trazer uma sensação agradável se a história for legal, né? Um prazer agradável se a história for legal. Mas, na verdade, o foco da minha palestra, por exemplo, ela é mais amplo, né? Mostrando que não, que leitura, cara, é aprender a viver melhor, né? Aprender que existem outros lugares, outros países, outras praças, outras músicas, outros filmes, né? Que existem outros horizontes mesmo. Então, a leitura ela acaba sendo muito enriquecedora nesse sentido, né? Então, por sorte, eu diria, a minha palestra foi bem conduzida nesse sentido, assim, para orientar dessa forma, né? Estou trazendo meu livro aqui, quero apresentar, quero muito que você leia, mas a minha palestra sobre leitura é tipo, cara, qualidade de vida, é viver melhor. Então, a leitura é leitura de vida. Você tem que ler tudo, né? Você tem que ler. Antigamente as pessoas liam um jornal impresso, mas hoje em dia você vai ler um jornal digital, né? Até mesmo a revista digital e tudo mais. E Sim, coisas claro. que vão te agregar, né? Para você poder fazer leitura da vida, né? Eu escolho isso porque isso, né? Ah, fulano tem isso e é muito bom para ele, mas vai ser bom para mim. Então fazer leitura, né? Então um contexto amplo nesse sentido, assim. Sim, sim. Não, não só a leitura do papel, né? A leitura de vida é importante, né? Sim. E também uma coisa que eu sempre critico, Alessandro, eu acho que é exatamente isso que você falou. Algumas pessoas dizem, não importa o que você vai ler desde que você leia. Muito pelo contrário, importa muito o que você vai ler, né? Porque dependendo a quantidade de coisas que você está lendo, isso pode não estar trazendo benefício nenhum, inclusive pode estar prejudicando você, né? Então, assim, uma leitura de qualidade, é claro que não precisa ser aquela leitura acadêmica, a gente não está sendo Caxias aqui, né? De Uhum. colocar uma verdade absoluta, não é isso, mas por exemplo, uma pessoa que só lê um blog de fake news não tem condição de ter uma informação um pouco mais adequada, uma vida, um diálogo, e isso interfere na sociedade, né? Na relação que ela Uhum. tem com o mundo. Então, assim, depende muito do que as pessoas leem, e a É. leitura é importantíssima. Isso quando você leva para suas palestras, como você sente essa recepção? Porque o exemplo que a gente teve na sala de aula aquela vez, a gente tinha ali alunos de nono ano, de primeiro ano, alguns ali matando aula do oitavo ano, que estavam no meio ali, mas estavam participando do evento cultural literário, que adoraram, assim, alunos que não tinham costume de ler e que depois que acabou a palestra ficaram por ali, procuraram um livro que gostariam de tentar, pessoas que nunca tinham lido nada, assim, um livro, uma literatura, né? Uhum. Você encontra alguma barreira nessas suas palestras, assim, para lidar com uma aventura? Porque a palestra literária, ela é uma aventura, né? Você não está levando uma palestra de pão de queijo, você não está levando uma palestra de live de youtuber, não, você está levando uma palestra sobre um conteúdo que as pessoas normalmente têm rejeição, né? Perfeitamente, Marcos. Eu entendi o que você quer dizer. Realmente, né? A leitura, a escrita, ela é uma espécie de deficiência agravante, vamos dizer assim, latente, né, no Brasil. É uma realidade latente, sim. Olha, Marcos, quando você diz que, de alguma forma, como você mesmo pode ver e sentiu que a minha palestra, bem-aventuradamente, ela impactou um pouco, cara, eu fico satisfeito, eu acho que isso é legal, isso é bacana. Mas sim, eu sei que a priori
Cara, hoje em dia você é isso. Você tem o mundo do videogame, você tem o próprio mundo da internet, do YouTube, você tem as coisas mais simples. Então, a leitura é um bicho papão, né? Um bicho de sete cabeças, né? As pessoas, você tem que desmistificar isso, trazer, né? Então, eu vim trazendo lá, logicamente, enredei várias coisas, várias situações. A leitura pela leitura, né? A leitura literária que transcende desde o gibi, desde a leitura infantil até os livros os livros, como que eu posso dizer, best-sellers de puro entretenimento ou os livros mais complexos, né? Os alunos, aliás, acho que de alguma forma pode se chamar assim, houve uma fatalidade, né, nesse contexto do Brasil, porque assim, se por um lado não tem uma desmistificação e um incentivo para o prazer da leitura, isso não é tão, pelo menos tem sido um bom tempo, espera-se que em alguns lugares esse contexto esteja mudando, mas assim não é praxe assim esse incentivo à cultura da leitura, mas pelo outro lado a cultura da obrigação, né? Então assim você não tem o aluno que já de repente não gosta de ler, que tem um monte de coisa para ele fazer, coisa interessante para o mundo dele, para a cabeça dele, ele não está habituado àquilo ali. Mas quando ele chega, quando eu apresento para ele, eu apresento livros complexos, livros de análise complexas, porque isso é uma obrigatoriedade nas escolas, né? Então, acho que é um monte de fenômeno que faz com que o aluno. Então, tem muitos livros legais, interessantes, importantíssimos, mas a gente sabe cuja compreensão ela é difícil. Então, você esperar-se-ia que houvesse uma graduação desse patamar, né? Se todo aluno tivesse tido a sorte de começar a ler livros tranquilos, né? Então, só sei que, e aí, livros mais simples, livros mais infantis, livros mais de entretenimento, né? Eu só sei que na minha palestra eu acabei enredando muita coisa, desde gibi, desde Turma da Mônica, desde Diário de um Banana, desde coisas simples até a importância de uma leitura mais complexa e até transcender ao aspecto da leitura geral, que no final das contas tudo é uma leitura, né? Se eu leio uma matéria importante sobre ciência vai me ajudar de alguma forma, uma matéria sobre economia vai me ajudar de alguma forma, uma matéria sobre psicanálise vai me ajudar, por exemplo, a não escolher um filme ruim, alguma coisa ruim, mas alguma coisa boa, né? Então, mais uma vez, eu diria que eu tive uma sorte, assim, que o enredo da, 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 da da palestra, ela transcende, ela vai em todos os sentidos, né? Eu vi aluno um pouco receoso, de todas, aluno entusiasmado, aqueles que já gostam, aqueles receosos e aqueles que verdadeiramente na cabeça dele tá aquela construção do bicho-papão. Ah, meu Deus do céu, não quero nem leitura é o bicho-papão, porque nunca pega, quando pega vai pegar o livro mais complexo. Então, acho que não é muita novidade, é um fenômeno real, mas que sim, vale a pena você ter essa oportunidade, ter esse diálogo, ter esse bate-papo. Eu acho que são palestras bem legais para abrir o horizonte, assim, né? E mostrar que a leitura é um caminho bacana por muitos aspectos na vida, né? Que não apenas o entretenimento, mas ele agrega muito como pessoa, né? Como a promoção autopessoal, né? Bacana, bacana, é isso mesmo. Não, e eu, como experiência própria, assim, eu gostei muito da palestra, achei ela extremamente didática e necessária para, principalmente por ter sido no ambiente escolar, assim, porque as pessoas, a sociedade em geral imaginam que no ambiente escolar o aluno está ali sendo incentivado diariamente a pegar um livro na mão, a ler alguma coisa, a aprender alguma coisa, e muitas vezes a realidade não é essa, né? Até por conta da rotina burocrática que é Uhum. o ambiente escolar, né? É. E sempre que a gente tem essa intervenção externa, no caso seu, o autor, trazendo para a gente dentro da sala de aula um universo novo para o aluno, Hum. que é um é ainda mais rico por ser um autor da cidade que ele conhece, que ele pode encontrar na rua, e isso para o leitor é muito importante, né? Porque muita gente Uhum. acha que a gente vive né, num limbo existencial, assim, que você
sai de casa fantasiado, né? Você tem que pôr aquele óculos de bigode, chapéu aqui para não ser reconhecido. É só fama e fortuna, né? Na Não, realidade, não é. Não, isso, não né? é. É uma paixão, né? A leitura, o mundo literário, ou o mundo artístico, por assim dizer, né? Ele é uma paixão, né? É uma Pois é. paixão que move os dois motores, né? Aquele que produz e aquele que recebe, né? Então, Isso assim, aí. você tem que ter uma paixão para você fazer, o cara tem que ter uma paixão para ele apreciar a arte, né? A gente está falando muito da leitura aqui, a leitura no final das contas ela acaba transcendendo o significado das coisas, né? Mas voltando aqui a leitura para a questão artística, né? Acho que a arte é muito importante, todas as formas de arte, né? Então, assim, enriquecer essa qualidade que eu falei, se ter a música e tal. Então, Sim, assim, é isso, diz respeito a essa qualidade, a qualidade de vida da pessoa, o prazer de vida, né? bacana. Uhum. É isso mesmo. Bacana. Alessandro, para a gente encerrar, porque a gente já está passando aqui de 1 hora, para a gente não deixar ninguém cansado, assim, eu sei que todo mundo Passa tá muito com. rápido, Marcos, nossa. Ah, e É. tá, a gente vai fazer várias ainda. Mas eu queria saber, assim, ó, desse livro, do Caçador de Maraguás, a gente pode esperar ou uma continuação dele com uma história paralela, ou algum texto novo aí seu para o próximo ano, ou talvez começar 2021 com alguma coisa sua, algum texto que a gente possa ler online para conhecer no seu blog, no seu Facebook, alguma coisa disponível que a gente já possa ter contato? Tá certo. Marcos, na verdade, o que acontece é o seguinte: eu confesso que, de certa forma, é um mundo novo para mim. Eu não, eu caí, eu posso dizer, né, que eu caí de paraquedas nessa questão da questão artística, tá certo? Então, eu acabei meio que ficando um pouco traumatizado, o que ia ser, o que não ia ser, o que eu estava fazendo, tem a questão da timidez e tudo mais. Mas, com o tempo passou, eu tive que aprender, eu tive que me desenvolver, como você perguntou, né? Se quando você vai num rito de algo, se querendo ou não surge outras propostas, outros projetos. Então, eu tenho projetos para livros simples, romances, bem com a pegada caçador, né? Eu assisti as duas palestras dos dois escritores antes, que inclusive um é colega meu, que é o Tico Costa, então eu gostei muito. É, tanto ele quanto do Bonzani, né? E aí eu percebi que cada um falou de uma questão peculiar de si. O Tico ressaltou a paixão e o prazer e o fato de uma coisa que ele acredita muito do escritor, que é deixar o legado. Achei muito bonito quando ele falou isso, né? Manda aí um abração pro Tico, né? Estudei com ele lá na São Luís. E para o Monzani, que eu não tenho esse conhecimento, mas achei bem legal, bem oportuna a palestra dele, eu percebi que ele citou uma característica dele, um estilo dele, que é a defesa do caipira. Então o personagem dele é o caipira, né? Eu pretendo seguir na linha do personagem simples. O meu ele não chega a ser um caipira. Talvez ele tenha uma mistura de tudo e até mesmo caipira, como no próprio Caçador relata, né? Mas seria ardentemente uma espécie de histórias com ênfase para o personagem simples. Aquele personagem que está cruzando a rua e você não. Ele é simples. Então eu quero ter essa pegada, assim, com esse tipo de personagem, tem alguns projetos nesse sentido. E o projeto que, na verdade, eu acabei mudando mais recentemente, eu meio que coloquei na gaveta esses projetos mais complexos do romance. Eu estou agora projetando para o próximo ano e para os próximos anos, né? Trabalhar contos, fazer contos. Então seria contos também com a mesma pegada. Seria esse mesmo pensamento de história, histórias despretensiosas, vamos dizer assim, né? Sim, Com não muitos personagens icônicos ou fortes ou algo que vai transformar muito, vai transcender muito, mas sempre assim alguém que vai passar alguma impressão, alguma mensagem bacana, vai
vai proporcionar a alguma pessoa simples o seu contexto entender aquilo ali, né? Então, meus próximos projetos seria trabalhar contos, fazer uns livros de contos. E queria fazer uns livros assim, nessa pegada, tá Legal. certo? Na pegada de sempre um personagem simples, pautado num cotidiano simples. Parece ser um desafio isso, né? Como é que você vai pegar coisas tão simples assim e vai dar algum, algum interesse para, né, no contexto da história para o leitor, né? Mas acho que é o exemplo do caçador, seguindo na linha do caçador. Então, os projetos seriam escrever contos, alguns livros de contos com essa pegada, né? Valorizando o personagem simples. Bacana, bacana. E isso é muito rico. Por mais que a gente use e que você está trazendo para a gente assim, a palavra do personagem simples, esse personagem simples não é só um personagem simples, né? Existe toda uma riqueza de valores, tanto da personagem quanto do universo literário, né? E assim, Alessandro, isso é poder falar com você, poder registrar esse momento contigo aqui do seu livro, desse livro muito legal, que eu gosto muito de verdade, aqui o Caçador de Maraguás. Bom, fico muito feliz, Marcos. Ah, Beleza. cara, e não é demagogia, não, mas eu estou falando sério, assim, já é a segunda vez que eu leio, até para poder me preparar aqui para a live também, para esse papo Poxa, cara, comigo. que honra, velho. Obrigado. Que isso, a honra é toda minha, cara, por poder compartilhar um pouco desse conhecimento seu. Porque, como você falou, né, um exemplo que a gente pode ter, nada adianta você fazer uma pesquisa gigantesca, você fazer um universo de conhecimento, se não puder compartilhar com ninguém esse conhecimento, né? E o seu livro traz É, tudo isso para a gente, traz todo esse universo do homem simples, do cotidiano simples, uhum, que leva a gente para um passado que talvez para muita gente que leu não viveu, né? Mas que uhum. possa ter um conhecimento aí, um contato, mesmo que dentro da criatividade, né? Então, eu queria te agradecer demais, Alessandro, por ter participado aqui, aceitado participar com a gente. Uhum. E, assim, quem quiser adquirir o seu livro, conversar com você, pode entrar em contato no Facebook direto, que eu, né, nas redes sociais, pode procurar. Muito bem. Então, Marcos, basicamente o que eu tenho é o Facebook, sim, Alessandro underline Batista Santos. Eu tenho um Boa. perfil meu mesmo, eu não tenho, por exemplo, um Facebook para o caçador, isso não aconteceu ainda, né? Mas talvez no futuro eu até vá criar um Instagram, porque eu também não tenho. Eu meio que até então tenho sido muito mal resolvido nas questões, mas acredito que vou pegar no tranco nesse sentido, assim, tanto com produtividade, com eficácia, né, assumir, né, a bronca, né, de ser escritor, né? E aí seria bem oportuno abrir um Instagram, alguma coisa. Mas a priori, Marcos, seria eu tenho esses livros. Eu acabei participando de um concurso, nem mencionei isso, vou falar bem rapidamente, de Opa, um concurso nacional do Kindle de literatura, prêmio Kindle de literatura, e aí foi por isso que eu tive que dar esse acabamento no livro, a capa, projeto meu mesmo e tal. E eles queriam isso, que você não só escrevesse, tivesse o livro para se inscrever e participar, mas que desenvolvesse alguma atividade para fora para divulgar, né, para fazer a propaganda para trazer. E foi daí que veio a questão, por exemplo, das palestras também. E com isso eu acabei imprimindo os livros. Eu fiz uma boa impressão de livros pela própria Kindle mesmo. Então o que eu tenho é livro físico aqui na loja aqui em Monte Alto, em algumas lojas, né? Eu tenho na Foto Central. Então quem for de Monte Alto, tiver interesse, pô, faça aí sim. um apelo, dá uma força. É, Vendo pra é, gente aqui, ó. Caçador de Maraguás está à venda na Foto Central e no pode comprar Vermelhinho. na Foto Central, na papelaria Vermelhinho e até na Aí, outra papelaria que é o. Ai, meu Deus, eu esqueci o nome da outra papelaria. na Subindo Roma. ali. Oi? Roma? Ah, papelaria Ruma, perfeitamente. Então eu tenho esses livros nessas três papelarias, que é a Bacana. oportunidade que a gente tem na nossa cidade, gentilmente o pessoal serviu, né? Então, para mim, é uma oportunidade, tá? E para Então, eu quem acabei quiser, fazendo, desenvolvendo tudo isso aí e imprimindo os livros nesse sentido. Pode falar, legal. Marcos. E quem não, a Cássia também está trazendo para a gente aqui, ó. Quem quiser também tem na loja da Amazon, né? Ah, perfeitamente. Olha só, eu dei uma mancada. Porque, como eu falei, Já foi tudo em sabe função da Amazon. a gente sabe quem escreve, quem É, vende.
Não, a Cássia, inclusive, ó, mando um beijo para ela. Ela é uma grande, além de esposa maravilhosa, ela é uma grande incentivadora dos meus projetos desde sempre. Então, assim, Bacana. de alguma forma eu não tenho editora externa, mas eu tenho a editora interna que é a Cássia. Cara, Ah, ela me e tá ajuda dando até demais. o preço aqui, ó, pra gente, que Ah, quem não sabe, exatamente, tá né? Então você todo detalhe. pode comprar um livro físico a R$ 20 nessas livrarias, ou pode comprar R$ 20 também digital no site da Amazon, tá? Legal, muito E aí eu bom. queria também aproveitar o embalo, te agradecer, Marcos. Tá? Antes de mais nada, eu quero dizer que eu te admiro, cara. Quero te parabenizar o seu projeto. Acho que é um projeto excelente. Eu sei de toda a iniciativa que você está trazendo, assim, no aspecto cultural para o Monte Alto. Você é o cara que está sempre à frente, está encabeçando. Cara, eu só te parabenizo. Parabenizo pela oportunidade que você me deu aí, né? Quero, em outras oportunidades que tiver, participar dos teus sites. Eu acho que você tem mais é que fazer o que você está fazendo, reunir, dar oportunidade para os tantos escritores que existem aqui em Monte Alto, né? No futuro a gente pode até criar um projeto dentro do seu próprio site mesmo, de fazer palestras ou de fazer mini cursos, né, que fala, né, oficina de escrita. Sei lá, uma sugestão que eu te dou, cara, e fico muito feliz, entende? Você é um cara muito popular na cidade, todo mundo sabe disso. Então, cara, tá no teu site, já é uma grande satisfação. Muito obrigado pela oportunidade, velho. Obrigadão. É isso aí. Cara, eu não tenho como sorrir, mas é um sorriso emocionado, assim, porque É eu sei que sincero, velho. existe muito mais coração nisso, sabe? Porque, assim, isso que eu estou tentando fazer e já faz tempo, né? São 18 anos com a literatura. Eu estou tentando trazer para as pessoas novas, para os escritores novos, leitores novos, uma gama de ferramentas que eu não tive, né? E que muita gente não tem, né? Exatamente. Sim, É. hoje em dia a gente pode achar a coisa mais brega do mundo, abrir uma câmera aqui, você abrir uma aí, a gente fazer uma live para registrar o escritor. Mas tem gente que não tem isso, que não tem um registro do seu livro, Uhum. que não tem um registro da sua conversa. A gente muitas vezes não sabe quem são os escritores, quem são as pessoas que estão produzindo literatura, estão produzindo arte como um todo. Então Inclusive da isso nossa faz própria muita. região, né? É verdade. Né? É, não tem. Eu sou um montealtense de coração, vamos dizer assim, né? Porque eu não sou montealtense e tal, mas fui muito bem recebido, já estou aqui há mais de 10 anos, cara, então é uma satisfação, e é uma satisfação, por exemplo, conhecer você e por que não fazer parte, entender todo o prestígio que está por trás, cara. São iniciativas importantes e que não tem que dizer, tem que parabenizar mesmo, assim, Isso aí. para isso Todo mundo avante, cara. fez, cara. Todo mundo, porque sem pessoas produzindo arte, criando arte, levando arte. Ó, manda um abraço, desculpa, desculpe aí. Mandar um Não, abraço para minha sogra, que ela tá falando aqui, ó, boa noite, Alessandro, de seu livro, né, O Caçador de Maragall, gostei muito, estou esperando o próximo. Valeu, aí, sogrinha, tá muito bom. vendo? Desculpa, Marcos. Não, É mas é isso. isso. Eu tô te pressionando a falar aqui da tua produção futura justamente por isso, porque a gente sabe que tem gente querendo ler mais livros seu, cara, Sim, ler mais sim. contos seus. Então, assim, o incentivo não é só dizer assim, ó, parabéns pelo que você escreveu. Não, escreva, cara, continue escrevendo, escreva mais. Tá certo. Porque tem que existir, É. cara. Eu vivi muito uma questão introspectiva de autorrealização, se é isso, se não é. Mas eu, graças a Deus, eu acredito que eu vou aprumar, assim, vou tomar prumo. Cara, vamos escrever. A vida é bela, a arte é uma coisa muito boa para a vida da gente, né? Como a gente falou, né? Para quem escreve, para quem produz e para quem é impactado, né? Para quem aprecia, né, mano? Verdade. Porque agora não tem volta, ô, Alessandro. Desculpa te dizer isso, cara, mas esse É, fardo né? você já está carregando. Tá certo. É isso aí. Alessandro, brigadão, cara. Obrigado de coração. A gente vai encerrar por aqui. Agradeço todo mundo que participou aqui também com a gente. Quem chegou por último aqui também, ó, o Luiz. Obrigado, Luiz. A Valdeci, que é sua sogra, a Cássia, que está Isso. sempre ajudando aqui. Com toda a relação técnica do seu livro. Obrigado, Cassinha. Gente, brigadão. Até a próxima, então. Alessandro, grande abraço. Até mais. Valeu, Marcos. Muito obrigado. Obrigado a você, cara. Valeu, um abraço.